Bom, pessoal, boa noite a todos. Deixar essa aula gravada. Vamos para mais uma aula, então, da UC de refrigeração e climatização residencial. Então, eu deixei lá o recado para vocês também na turma, nos grupos, né? Sobre as atividades. Então, quem tiver devendo atividades das UCs passadas, só continuar aberta lá, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me acionam. Bom, estou aqui para ajudar vocês, não perder os prazos, né? Visto aí que o módulo básico já está terminando. Então, continuando na nossa aula aí, pessoal, a gente falou na aula passada da interligação, né? Das duas das. Claro, a gente está considerando um sistema split, né? Ou seja, dividido. Então, evaporadora interna, condensadora externa. Então, isso é feito pela tubulação, né? Devidamente isolada. Bom, e para fazer o dimensionamento do sistema, pessoal, a gente faz o cálculo de carga térmica. Então, como eu falei para vocês, até na apresentação da atividade, a gente utiliza a norma aí 5858, só que é uma norma antiga. Só que ela dá uma boa aproximação, essa norma é de 1983. Esse PDF, por exemplo, mostra aquele anexo lá da norma. Tá vendo? Que é são todas as parcelas, né, de carga térmica. Então, por exemplo, insolação em relação à janela, transmissão também das janelas, paredes externas e internas, teto, piso, considera também número de pessoas, iluminação em aparelhos elétricos, portas e vãos, que são continuamente abertos para ambientes não condicionados. Depois faz o subtotal, a carga térmica e um fator do mapa, né, que depende da região onde está instalado o seu sistema. Certo? Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Esse aqui, ó, a gente tem essa planta aqui, essa sala. Quais são as condições? Então vamos considerar aqui, ó, 4 ocupantes, 4 lâmpadas fluorescentes de 110 watts, 4 computadores de 300 watts. O ambiente se encontra diretamente sobre o solo. O teto é composto por telhado isolado. A parede com janelas é externa e as demais são internas e fazem fronteiras com ambientes não climatizados. E o ambiente está localizado na capital, São Paulo. Bom, então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai lembrar lá é a janela, né? Então, a janela parte de insolação, né? Então, toda janela está exposta. Só que dependendo, né, eu posso usar alguns recursos para evitar essa insolação. Então, usar algum anteparo, algum tipo de árvore, uma parede, um sulfilme, qualquer coisa para evitar, por exemplo, infiltração de sol pelas janelas, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente leva em consideração. Então, a primeira coisa que a gente faz, naquele nosso exemplo, a gente tem duas janelas de 2 metros por 1,20. Então, a gente multiplica, primeiro faz a área das janelas. Então, 2 vezes 1,20, 1,10 dá 2,64 metros quadrados de janela que tem naquele exemplo, né? Bom, e a gente considera também, pessoal, pelo fator correspondente ao tipo de vidro na janela. Então, a gente considera ali pela tabela lá, ó, pelo anexo da tabela, que é da norma 5858, a gente tem 3 fatores. Pode ser considerado que ela tenha sem proteção, com proteção interna ou com proteção externa, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai considerar, ó, nesse exemplo, a janela sem proteção. Então, eu vou pegar a área da janela e vou multiplicar. Por que está aqui norte, nordeste? Então, para cada parede, eu vou ver onde tem essa janela. Então, por exemplo, as janelas estão na parede leste. Então, todas as duas janelas, como a gente viu aqui, ó, tá na parede leste. A gente tem que lembrar, ó, norte, sul, leste, oeste. Então, aqui não necessariamente o norte está apontando para cima, depende da orientação do desenho. Pode ser que o norte esteja apontando para baixo, né? Então, norte, sul aí inverte. Então, a gente tem que se orientar aqui no norte. Então, aqui, ó, norte, pela norte, então está apontando para a direita. Então, por consequência, o sul está apontando para a esquerda, o oeste para cima e o leste para baixo. Então, as nossas janelas aqui estão na parede leste.
Então, para cada janela ali, eu vou fazer essa área. Então, como aqui eu só tenho parede na janela leste, vai ser só aqui. E como ele é parede sem proteção, então vou multiplicar a área pelo fator, e me dá aqui 2.983,20. E aqui ela é quilojoule por hora, certo? O outro fator, a outra parcela, é a janela pela transmissão de calor. Então, aqui a gente soma todas as áreas de vidro existente e coloca, por exemplo, na coluna vidro comum, que geralmente a gente vai utilizar vidro comum. Tem também tijolo de vidro, mas é mais raro a gente utilizar ele. Normalmente vai ser vidro comum. Então, a gente soma todas as janelas e as portas de vidro. Então, por exemplo, aqui vai ser 2,64 vezes 210, vai dar 554,40. Então, a gente já tem duas parcelas aí. A parede, a gente vai observar ela de duas, então as paredes do lado externo e do lado interno, né? Então, do lado externo, a gente é aquela que, claro, né, por lógica, ela vai receber toda a insolação direta, né? Então, por isso que vai ser diferente a parede externa da parede interna. Então, a parede externa ela vai receber insolação direta e a gente identifica as orientações geográficas e destaca aquelas que estão na orientação sul, né? Então, parede sul, em tese, ela não recebe insolação. Então, você desconsidera a parede sul, né? Então, você não considera ela aqui, ó. As demais a gente vai considerar, né? Então, as demais considera, por exemplo, outra orientação, né? Que vocês vão ver lá, vocês viram lá no anexo. Bom, então a área bruta a gente pega todas as paredes e desconta, né, da área sul, né? E também a gente pega a área efetiva, que é a área das paredes, é aqui eu desconto a área da janela, eu não desconto as áreas das portas. As portas eu vou considerar também. Então é a área das paredes menos a área da janela. Então me dá 11,86 metros quadrados. Bom, as paredes aí considera construção leve, parede que é até 15 centímetros de espessura. Acima dessa espessura, considera construção pesada. Nesse exemplo aqui, a gente vai considerar construção pesada, logo o fator vai ser 50 aqui, ó. Então é 11,86 vezes 50, dá 593 kJ/h. Já as paredes internas são aquelas que não recebem insolação diretas, pois são vizinhas a ambientes internos, como salas não climatizadas e corredores. Agora, quando eu não considero parede interna, quando ela fizer fronteira com ambientes climatizados, se o meu ambiente do lado for climatizado, eu não considero o efeito de transmissão, né, de insolação de parede interna. Só as paredes que não são de salas não climatizadas, aí eu considero as áreas. Nesse caso aqui, nenhum ambiente ao lado das paredes é climatizado, né? Então eu vou fazer todas as paredes oeste, sul e norte. Então a parede oeste é que está virada para fora, a norte é a sul, né? A leste que tem a janela, está virado para fora, né? Ela não é parede interna, né? Então a área total vai ser 14,50 mais 7,83 mais 7,83, vai dar 30,16. Esse fator aqui é único, então se multiplica ele por 33, dá 995,28 kJ/h. Bom, fiz as paredes internas, agora eu vou para o teto, né? Então eu vou identificar qual que é o tipo de teto que o meu ambiente possui, né? Aí vai depender das condições. No meu exemplo lá, falou que Então eu tenho lá o tipo de teto que tem disponível na norma. Então, se ele é em laje, se ele é em laje com 2,5 centímetros de isolação ou mais, se ele está entre andares, né? Se eu estiver lidando ali com prédios ou sobrados, se está sob telhado isolado ou se está sob telhado sem isolação. Nesse caso aqui, eu estou considerando que o meu teto ele está sob telhado isolado, ou seja, com devida isolação. Então, a área do teto é 5 por 2,70, dá 13,5 metros quadrados. Aí eu multiplico pelo fator de telhado isolado, eu vou achar 1.012,5 kJ/h. Já o piso, quando ele é diretamente sobre o solo, eu desconsidero o ganho de calor, né? Então, eu não, no caso aqui, ó,
Então, o piso, eu vou calcular, a exceção vai ser o diretamente sobre o solo. Então, como o meu exemplo está falando que ele é justamente diretamente sobre o solo, então não vai ter cálculo aqui. Logo, esse fator aqui, ó, essa parcela vai ser zero, né? Eu não vou considerar ele. Bom, pessoas, lá falou que tem um número de 4, né? São 4 pessoas, então multiplico esse fator, 2.520, achei que vai dar watts. Já para iluminação e aparelhos elétricos, eu vou considerar. Então, tenho 4 lâmpadas de 110 watts, vai dar 440 watts. Computador, são 4 computadores de 300 watts, vai dar 1.200. A potência total é 440, então, mais 1.200 dá 1.640. Aqui, pessoal, é uma aproximação que não é aquele negócio assim, é exatamente porque a potência do computador é a potência para funcionar ele. Não necessariamente aquela potência que é para funcionar que ele dissipa de calor. Então, de certa forma, aqui você meio que superdimensiona esse fator ali, essa parte de potência e iluminação elétrica. Por exemplo, o LED. O LED, mas o LED consome muito pouca energia, mas porém dissipa muito calor. Então a gente não sabe quanto que ele dissipa de calor ali, né? Então, por exemplo, o computador necessariamente ele dissipa aquela potência toda de calor, a potência dele para funcionar, mas não necessariamente ele dissipa aquilo tudo de calor, né? Então, você faz ali uma estimativa. Ela é grosseira, não é exato, mas é uma boa aproximação. Não vamos dizer aqui pode até gerar uma controvérsia, mas não precisa, nesse caso aqui, desconsiderar muito, né? Então, aqui é pegar toda essa potência, somar e multiplicar pelo fator 4, dá 6.560 watts. Sobre as portas e os vãos, bom, então, claro, né, todo ambiente climatizado ele tem que estar sempre fechado para evitar a entrada de ar externo. Então, quando o ar externo adentro do ambiente climatizado, traz calor e umidade que precisa ser retirado. Se não for possível fechar uma porta ou vão, a gente considera o ganho de calor, multiplicando a área do espaço aberto pelo fator. Se existir portas e vãos simultaneamente abertos, a gente calcula as áreas separadas e depois soma. O resultado pelo fator. Nesse caso aqui, as minhas portas vão estar fechadas. Porque aqui eu vou considerar se eles vão estar sempre abertos e para áreas não condicionadas. Geralmente as portas são geralmente para a rua, né, ou para um outro ambiente, se não tiver condicionado. Aí eu pego essa área da porta e multiplico por esse fator. Nesse caso aqui, minhas portas vão estar fechadas, justamente o contrário aqui. Então vai ser zero. Então, é outro fator aqui que vai ser zerado. Bom, então eu faço subtotal, pego cada um dessas parcelas que calculei e somo, dá 15.215,38. Bom, aí então eu acho a carga térmica. Bom, aí eu vou considerar que lá em São Paulo, São Paulo, por exemplo, o fator do mapa, ó, tá 0,85. Então tá vendo que é 1983, pessoal. Então, por exemplo, não tinha divisão entre os dois Mato Grosso. Vendo Roraima, nem era chamado Roraima, era território de Roraima, território de Rondônia, até porque eram estados recentes. Goiás e Tocantins não haviam se separado, mas dá uma boa aproximação. Então, por exemplo, São Paulo está na região do mapa aqui, ó, a capital, né? Então, se for o interior, dependendo aqui, está no fator 1, mesmo do Goiás, o outro aqui está abaixo também, a região do Paraná, por exemplo, região sul. Como aqui é 0,85, então eu multiplico esse valor por 0,85, é o fator do mapa. Esse valor, então, é dado em kJ por hora. Preciso converter ele para a unidade inglesa, que é o BTU hora. Então, eu divido esse valor, por exemplo, por 1,055, que vai dar justamente 12.261,25 BTU hora. Posso jogar também um fator de 10% para efeito, né, para efeito de segurança, né? Joga uns 10% também, não tem problema. Porque não tem, por exemplo, um número quebrado lá por exemplo, não tem um número quebrado de BTU. Então, por exemplo, você vai achar o mais próximo aí de 18.000 BTUs aí. 12, tem de 12.000? Tem, vai ficar abaixo. Então, você vai subdimensionar. Então, é melhor você pegar um acima. Até por também se pensar em possíveis expansões, né? Então, você coloca ali um valorzinho a mais. Bom, então, pessoal, outro
procedimento que a gente tem aí é a reoperação. O que que é a reoperação? Quando você precisa reparar um sistema, né? Então, por exemplo, corrigir um vazamento, né? Corrigir um vazamento, fazer recarga de gás, fazer um retrofit. Você vai reoperar o sistema, ou seja, você vai reiniciar ele, você vai colocar um fluido novo, um lubrificante novo. Que mais? Você pode religar, ou seja, o aparelho ficou muito tempo desligado, você vai reoperar, você vai ter que retirar o gás, retirar o óleo lubrificante e colocar novo. Então, são todos procedimentos que você coloca o aparelho para, vamos dizer assim, ser reoperado, isso foi de reoperação, né? Então, é justamente que essa reoperação é quando eu monto ele, seja a primeira vez, ou uma segunda, ou uma vez subsequente, ou tem algum problema que necessita, de fato, abrir o circuito frigorífico e substituir algum componente, né? Então, seja substituir um dos 4 cardeais aí do sistema, né? Evaporador, condensador, dispositivo de expansão, compressor, né? Então, a gente muda a ordem das tarefas algumas vezes. Então, por exemplo, avaliar a gravidade da ocorrência, recolher o fluido ou outro gás que esteja no equipamento, recolher o óleo lubrificante, fazer a limpeza dos componentes do circuito frigorífico, substituir filtros, principalmente secadores, substituir ou reparar, quando possível, recomendado o componente defeituoso, pressurizar o circuito montado, fazer teste de vazamento, fazer a evacuação e desidratação do circuito frigorífico, mensurar o nível de vácuo, quebrar o vácuo quando necessário. Se for necessário, reevacuar e desidratar o circuito de novo, fazer a carga com fluido refrigerante, fazer os testes de funcionamento, né? Se ele está funcionando conforme os parâmetros estabelecidos pelo fabricante. Bom, e como eu faço essa avaliação de gravidade da ocorrência, né? Então, depende da minha expertise, depende da minha experiência, né? Saber, então, usar a lógica, né? Fazer uma análise ali de causa raiz para saber avaliar a gravidade, né? O quão é grave ali o problema do meu sistema. Então, por exemplo, um técnico que trabalha numa linha de produção precisa saber em que ponto da montagem recebe o aparelho a fim de identificar quais procedimentos vão ser executados, ou seja, execução de testes, né? Ou vou instalar um ar-condicionado novo. Então, eu já tenho que saber, por exemplo, que a condensadora ela está fechada e com a carga de padrão de fluido refrigerante. E a evaporadora também está fechada, só que está pressurizada com nitrogênio. Então, esse nitrogênio precisa ser removido para poder receber ali o fluido refrigerante. Não pode se misturar com o fluido. Eu preciso fazer essa descarga do nitrogênio para a atmosfera. Ou os componentes também podem ter sido montado por uma outra pessoa e você tem que fazer funcionar, né? Ou seja, no primeiro momento uma pessoa montou, mas ela não pôde prosseguir, aí você entra lá e... Só que, claro, você não vai fazer o start logo de cara, você vai verificar ali se está tudo certo, né? Se está tudo instalado correto, né? Nos devidos parâmetros, nível, enfim, ver se está tudo certo, né? Você avalia os procedimentos que o montador utilizou, vê se ele pulou algumas etapas ou se, né, você vai checar e por isso você precisa refazer, né? E já for o sistema que estava em funcionamento e apresentou um defeito, né, então a avaliação é justamente o que? É mensurar a extensão do dano, né? O tanto que ele está gerando de consequência para o sistema, né, para o cliente, né, extensão principalmente de gasto de energia. Então, por exemplo, problemas oriundos de componentes que pararam de funcionar e não traz qualquer complicação para o fluido, por exemplo, válvula, né? Então, de certa forma, não tem vazamento, né? Compressores que queimam, isso aqui já é mais grave, né? Porque o compressor é o coração do sistema, vamos dizer assim, o componente mais caro dele, né? Então, por exemplo, os compressores que queimam o enrolamento elétrico, seja de forma gradual e de uma vez, né? Então, essa alta de temperatura contamina o fluido e também o óleo, né? Então, eu preciso limpar o sistema, né? Retirar o fluido, retirar o óleo e substituir aquele que foi danificado, né? Por exemplo, se for um compressor hermético, não tem como eu substituir um rolamento, só se eu retirar o compressor e colocar um novo. Não tem como eu abrir um compressor hermético, que está devidamente fechado, e colocar um, né? E fechar, não tem jeito. Então, tem que colocar um novo.
e substituir também o óleo e o fluido. Situações acidentais, né? Então, por exemplo, situações ocasionadas ou não pelos usuários. Então, por exemplo, você quebra, fura ou até rompe a tubulação, né? Aí você tem o que? Perde o fluido, né? Tem vazamento. Claro, né? Tem fluido ali que vai ter mau cuidado, outros não, outros vão ser inflamáveis, tem que tomar cuidado, né? Outros vão ser tóxicos, né, para os seres humanos. Bom, então vai chegar um momento, né, que perdeu todo o gás e não funciona mais. Aí, por exemplo, o técnico chega, o aparelho funciona, porém não refrigera mais, aí o fluido se perdeu totalmente, né? Também ocorre a contaminação do óleo lubrificante e também o comprometimento do compressor, já que ele vai rodar vazio, né? Então vai ter que fazer a limpeza e a substituição daquilo que foi danificado, além do óleo lubrificante e do fluido refrigerante. Pode ocorrer do carro reparo, né? No caso ficar mais caro do equipamento novo, ou seja, compressor, mão de obra, tubulação, aí pode ser que fique mais caro do que o novo, né? Isso condena o sistema sucata, né? Onde você tem que levar, por exemplo, essa sinceridade ali, né? Essa honestidade para o seu cliente. Ó, pelo gasto aqui, compensa comprar um novo aparelho. E também, claro, alertar ele, né? Porque ele não, aquilo que ele fez ali, um procedimento, alguma coisa que fez sem querer, não volte a acontecer, porque ele pode perder outro aparelho. Bom, e também devido à ação de profissionais, sejam eles inexperientes, mal preparados ou até mal intencionados, que não se fez, por exemplo, todos os procedimentos corretos, o defeito surgiu novamente, ou criou um outro mais grave, ou seja, não fez aquela análise de causa raiz, né? Aí o problema sistematicamente, ali, ciclicamente volta, né? Então, por exemplo, um profissional que deixa de realizar a limpeza e evacuação propriedade de situação. Então, ocorre a formação de ácido, né? Então, tem resquício ali, sujeira, forma ácida, ataca a tubulação. Causa remoção de partículas da tubulação, ou seja, começa a gerar furos ali, né? Pequenas trincas, né? Causa um efeito que a gente chama de cobreação, né? Então, por exemplo, retira como se fosse ali retira o cobre, esse cobre vai lá para o compressor. Aí gera esse efeito, a gente chama de cobreação, né? Ainda mais o compressor que vai esquentar e esse cobre reage, gera esse fenômeno, né? Então, esses ácidos vai correndo a tubulação, pode ocorrer um furo de dentro para fora e tende a acontecer nos pontos de menor espessura, né? Então, os pontos de menor espessura vão ser mais atacados e, por consequência, né, vai ter essa corrosão. Então também chega um momento que se condena, já compromete não só a tubulação, mas também o compressor, né? Bom, e fazer o recolhimento do fluido refrigerante ou outro gás que esteja no equipamento, né? Então você utiliza ali, por exemplo, se é nitrogênio, você pode fazer a liberação para a atmosfera, né? Ele não gera problema ali, né? Agora, se for um fluido, né? Independente ali se ele é inofensivo ou não, você tem que fazer o processo correto, né? Usar a estação recolhedora e jogar ele para o cilindro, né? Que se for para descarte, ele vai para o centro de regeneração. Bom, e também o óleo lubrificante, você também não pode fazer esse descarte também direto na natureza, né? Também tem que fazer o descarte correto em um recipiente também correto para fazer a destinação final, né? Também sem descarte direto na natureza. Recolher, você pode fazer a limpeza. Bom, aqui está falando, pessoal, sobre o R141B. Bom, até um tempo atrás, considerava-se o R141B um ótimo fluido para limpeza, né? Então, ele tem uma propriedade desengraxante, ele consegue remover o resíduo de carbonização, principalmente se tem queima de compressor. Então, ele consegue fazer uma boa limpeza, retirar particulado, graxa, carbonização. Só que descobriu que ele tem um grande potencial de efeito estufa, né, de gerar efeito estufa, e o pessoal também estava jogando muito direto na atmosfera o R141. Então desconsiderou para todos os efeitos ali a limpeza utilizando esse gás, né, esse fluido. Então só com o vácuo e nitrogênio mesmo, só faz a limpeza com esses dois.
né? Então você não faz ali com o R141B. Bom, então esse filtro, então, pessoal, que o filtro de limpeza ele vai ser esse objetivo. Esse objetivo é reter os resíduos, né? A gente chega no novo compressor. E esses modelos de filtro vai ter um componente, por exemplo, como a alumina, que é liberada a fim de neutralizar, por exemplo, a composição ácido do fluido efferente, para evitar que o fluido ataque a tubulação, coloca a alumina. De certa forma, a alumina não vai atrapalhar, por exemplo, na eficiência térmica do lubrificante, mas é só a questão de correção de pH, né? Alguns fluidos aí têm um pH mais ácido, tende então a corroer a tubulação. Então, para ter essa correção de pH, joga ali um pouco de alumina, né? Para fazer essa correção, né? Bom, e sempre que o circuito frigorífico então for aberto, tem que fazer a substituição do filtro secador, né? Até para poder não ter não ter, por exemplo, a atração de umidade, visto que esse filtro ele é altamente higroscópico, né? Então, por exemplo, como a sílica gel, né? Que atrai essa umidade. Então, se você joga para fora, você já está atraindo essa umidade como diz, exterior, né? Do lado de fora. Então, fez a abertura, substitui o filtro, né? Por quê? Né? Tem a umidade, principalmente para evitar que ela circule no sistema, né? E, principalmente dispositivo de expansão, que é os tubos capilares, para não gerar seu entupimento, impedir também o sistema, né? E sem falar também que a água ali ajuda também em corrosão e também atrapalha a troca térmica, tanto no ventilador, do evaporador, quanto no condensador. Se for necessário também fazer a substituição ou reparo de um componente defeituoso, você pode fazer uma substituição por um outro novo, né? Por exemplo, compressor, né? Ou um dos trocadores de calor ou dispositivo de expansão. Então, por exemplo, o compressor hermético ele é fechado, não tem como, por exemplo, eu trocar peças internas, ou eu troco por um novo. Só que o pessoal que acontece, abre e fecha ele, só que a gente chama de recondicionado. É considerado uma prática ruim, porque esses compressores recondicionados, a vida útil deles é reduzida drasticamente se comparar com totalmente fechado, né? Então, ele geralmente dá problema. Então, quando ali a pessoa é, quer usar só por um tempo a mais, até conseguir né, um jeito de comprar um novo, mas recondicionado não é a melhor opção, né? Bom, e quando eu preciso também de uma solda, né? Então, também tem que evitar essa solda, entupir, né? Jogar, por exemplo, derreter e entupir aqui, ou a solda ficar mal feita, né? E não gerar a estanqueidade do sistema. Bom, substituir os componentes, eu preciso verificar, né, a questão da pressão. Justamente o teste de estanqueidade, se a pressão interna está ok, está dentro daquilo que o fabricante está determinando, né? Então, por exemplo, a gente utiliza, né, o manifold, né? Então, a gente tem um manifold, que é uma parte de azul que se conecta na linha de baixa, a parte vermelha que é a linha de pressão de alta, e aqui você pode ligar ele tanto para a bomba de vácuo ou para estação recolhedora ou também do cilindro de fluido refrigerante, né? Você faz a fechamento tanto para um lado quanto para o outro aqui, né? Então esse aqui é o analógico, né? Tem uns digitais também. Bom, e o manômetro de baixa, que é o azulzinho aqui, ó, ele também permite a leitura de pressões negativas. Então ele também é um manovacuômetro. Até porque, né, o vácuo que é exigido ali para fazer limpeza não é muito grande, é em torno ali de 500 micrômetros de mercúrio, não é muita coisa, né? Então ele consegue fazer essa leitura de pequenos índices de vácuo.
E durante o teste de pressurização, para verificar a estanqueidade, você pode fazer alguns testes. Tem o detector eletrônico, ou você pode utilizar a mistura de água e sabão. Utilizar, por exemplo, fluidos, gás inflamável, por exemplo, oxigênio, qualquer outro tipo de gás, né? Então, utiliza ali algo inerte que não reage. Por exemplo, gera uma bolha física que dá para você ver, seja nas flanges, nas válvulas ou ao longo da tubulação. Ok, pessoal, só vou mostrar aqui um videozinho sobre a parte de fazendo uma troca de um compressor utilizando o oxigás, né, o oxigênio e o acetileno, certo? Vou colocar aqui. Antes de realizar a retirada do compressor, é necessário limpar o tubo de entrada e saída do compressor. Para a limpeza, é necessário utilizar uma escova de aço. Então, esta higienização é essencial para retirar o zinabre. É uma camada esverdeada ou azulada que se forma em metais, especialmente aqueles que contêm cobre ou suas ligas, como o latão, quando expostos à oxidação. Quando não se retira este composto químico, ele gera porosidade no processo de solda, além de estar presente dentro da tubulação. Além da escova de aço, pode-se usar uma fibra sintética para a remoção do zinabre. Retirar os parafusos de fixação da base do compressor na condensadora. A válvula corta-chão, o oxigênio. Para realizar a operação de brasagem, é necessário o uso do oxigênio e do gás acetileno, armazenados em cilindros separados. Por questão de segurança, o maçarico deve apresentar válvula corta-chama, tanto para o oxigênio, comburente, quanto para o acetileno, combustível. Registro verde para o oxigênio e o registro vermelho para o acetileno. Como a tubulação tem diâmetro superior a 1,2 mm, utilizar bico 9 para o maçarico durante o processo de brasagem. Antes de iniciar o processo de brasagem, regular a válvula do cilindro de oxigênio. Dê 1/4 de volta na válvula e verifique o manômetro mais à direita. Este manômetro indica a pressão do oxigênio no cilindro. Na válvula de regulagem do cilindro de acetileno, dê 1/4 de volta e verifique o manômetro mais à direita. Ele indica a pressão do acetileno no cilindro. Para a brasagem, trabalha-se com meio bar de pressão para o acetileno e próximo de 1 bar de pressão para o oxigênio.
Para ajustar as respectivas pressões, basta girar o regulador em sentido anti-horário. No maçarico, abrir um pouco o registro vermelho do acetileno e um pouco o registro verde do oxigênio. Utilizar uma fonte de ignição para gerar a chama. Regular a quantidade de acetileno e oxigênio até formar uma chama redutora, quando eu tenho uma menor proporção de oxigênio em relação ao acetileno. Posicionar o bico do maçarico a 90 graus da tubulação e evitar movimentações bruscas, para não queimar os demais componentes do sistema, nem o compressor. O tempo necessário de exposição do maçarico no tubo é no momento que a tubulação atingir uma coloração em tom cereja com verde escuro. Realizada a abrasagem para a retirada da tubulação, é necessário fechar o maçarico. Antes de fechar o maçarico, atente-se para que ele não engula chama. Para isso, ou fecha-se primeiro o registro de acetileno ou abre mais o registro do oxigênio, para extinguir a chama. Neste caso, abriu mais o registro de oxigênio e extingue-se a chama. Depois, fecha-se ambos os registros. De remontagem do compressor na proteção da solda, impedindo a adição de cobre ou chumbo. Agora, utiliza-se o material de solda, no caso uma vareta de cobre ou chamado Foscopper, que é o cobre revestido de fósforo. O fósforo é utilizado para a proteção da solda, impedindo a adição de escória na solda. Antes de remontar a
Bom, aula aí, eu mostro para vocês essa parte então aí de manter o processo estanque, certo? Bom, turma, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, procurem, tá bom? Mais uma vez reitero a questão das entregas das atividades. Vou desejar a todos então uma boa noite, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.